Os filhos, filhas do diabo, do demônio, criam religiões de culto a deuses e deusas e são contra o Torá, quer não são contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, são contra o Deus Javé. Criam religiões para poder cobiçar, mentir, invejar, gananciar, ambicionar, caluniar, difamar, roubar, furtar, usurpar, adulterar, prostituir, praticar abominações, homossexualismo, putarias, adultérios, infidelidades, deslealdades, assassinatos, roubos, furtos, usurpações, expropriações, e usarem as religiões para montarem tribunais sem vergonhas das caras, tanto quanto o demônio, para formarem poderes mais corruptos do que o demônio. Ou para histórias antigas, né, da tapa na cara de cidadão que não tem antecedente criminal judiciário, que não fuma cigarro, não usa droga, que não bebe bebida alcoólicas, que não tem pacto com o demônio, né? Porque fumar cigarro, beber bebida alcoólica, usar droga, com certeza pacto com o demônio. E aí as pessoas querem usar, não se sabe por que, artifício para poder bater na cara e falar, tá desarmado. Aí quando a pessoa reage, fala, e o direito à resposta? Aí começa a virar confusão baderna, ou a pessoa tem direito de defender a vida como Davi defendeu a tribo dele contra Golias. Mas isso numa sociedade, civilização que tenha juízo perfeito, sanidade, entendimento, razão e emoção. Agora, o destino dos filhos e filhas do demônio é sempre serem crucificados por toda a eternidade para sempre. Assim seja conforme as leis do Espírito Santo Pentecostes, poder de Deus Javé. É o destino dos filhos e filhas do demônio serem crucificados. Porque para ser crucificado só pode ser filho do demônio. Agora, não adianta criar texto, historinha, fábula, para justificar uma sociedade demente, lunática, psicopática, retardada, de tribunais que mais permeiam de insânia, de sem vergonhice, corrupção, e usam religiões para querer justificar gerações malditas. É o destino de filhos e filhas do demônio sempre para sempre morrerem crucificados. E não tem essa de suscitar, porque suscitar para suscitar tem que ter morrido, para ressuscitar tem que ter suscitado e morrido de novo. Então não adianta inventar termo, nem fábula, nem querer desdenhar do Deus Javé. Deus Javé coloca os deuses e deusas, os inimigos dele, crucificados, crucificadas. É destino de mentirosos, mentirosos, pecadores, bêbados, bêbadas, ébrios, toxicomaníacos, dementes, prostitutas, homossexuais. Todos os pecados têm o mesmo destino, crucificação. E não tem quem vai pagar no lugar, não. Só um idiota vai querer achar que vai pagar no lugar de um povo sem vergonha. Quem morreu no dilúvio pagou e não vai ter volta. Quem morreu, ó, Caim pagou, morreu. Lame que era 70 vezes 7 maldito. Não tem 70 vezes 7 perdão. É aquela história para sempre, 70 vezes 7 significa condenação eterna. A saber interpretar o que Deus disse no Torá Canon, que é um livro que ele escreveu e entregou em pedra para Moisés, Moisés fez cópia em papiro, isso é Espírito Santo Pentecostes. Agora, querer criar fábula, fantasia, religião distorcida para justificar a loucura de um povo, as religiões tendem a ter um consciente de intelectual próximo de zero. Quedam abaixo de 100, a maioria. As gerações vão se tornando cada vez mais downs, cada vez mais dementes, retardados, retardadas. Isso é maldição, é bem feito, é mérito de extinção de gerações que não valem o que comem, nem merecem viver nem existir. Porque queriam ainda se comparar com Jó. Jó era santo, perfeito, justo, bom, honrado, honesto, tinha o Espírito Santo Pentecostes, estava numa missão para Deus. Porque Deus queria justificar aqueles que realmente obedecem, não esses que desobedecem, fingem que não possuem nenhum tipo de problema, o ataque fazem desgraça. É uma raça de malditos, malditos. Aí querem falar de cor, de raça, de lei, disso, daquilo. Fazem trapaça, desgraça, querem roubar, usurpar o alheio, ainda zombam. Tomara que não possuam comunhão, não consigam comer das mesas, banquetes de Deus. Ainda Deus avisou, eis que vos dou por alimento a erva verde do campo e o fruto que contém sim a sua semente. E o homem não é carnívoro, o homem é herbívoro, vegetariano. Então a pessoa que mata uma criatura para comer é tão responsável quanto aquela que mata um homem. É tão maldita quanto Caim. E essas pessoas querem, porque tem filho, acha que o outro tem que dar as coisas dele para filhos e filhas de gerações malditas. Este é o argumento e a realidade do Espírito Santo Pentecostes. Religiões fraudulentas de gerações malditas
vai de novo tudo ficar em cima da terra e essas gerações quedarem. Agora eu lembro da história antiga. Dois policiais discutindo, um era corrupto, putão, e o outro era limpo. Só que ele não só percebeu a situação que ele era limpo, a hora que o outro sacou a arma matou ele. E quem estava na frente testemunhando só teve tempo de pular o muro, levar um tiro de um projétil de raspão na cabeça. E o cara ainda queria acusar o outro, mas quem ficou com a arma do outro policial, ele quis dizer assim, que o cara que pulou o muro é que tinha levado a arma, mas se levou, como ele ficou? E foi quem disparou o segundo projeto em cima, como ele falou, foi o cara que pulou o muro, mas quem ficou com a arma foi ele. Então quem disparou o primeiro, se ele que estava com a arma? Isso é uma história antiga da década de 60 de um estudante universitário numa sociedade delinquente, marginal, numa sociedade psicopata, que só querem ostentar diplomas sem ensinar nada para ninguém, aí formam redes, torturas, sem vergonhice, merecem ir para o cemitério, merecem ser crucificados. Esse negócio de não tem cruz para cima, só retardado não sabe desenhar uma cruz para cima, só idiota não sabe desenhar uma cruz para cima. E é uma sociedade, uma religião ignorante, querem obrigar a pessoa a ser idiota. Se a pessoa não for idiota, persegue. Mas é só retardado, idiota, imbecil, cretino, estúpido, insensata, mentirosa, pecadora, pecador, ignorante, lunático. Só pessoa com um QI abaixo de 100, próximo de zero, quase igual da antiga serpente, que não sabe desenhar. Não sabe desenhar uma cruz para cima, assim, ó, uma espadinha, né? Ou então querer pôr defeito no símbolo. Isso aqui é um símbolo antigo, hebraico. Deus governa os céus, aí você vira para baixo, ó. Isso também é chamado sinédrio. Deus governa a terra. Também é a origem da letra que fala um T, né? Ah, o T tem que ficar para baixo. Aí você fala, mas a origem dele é para cima, né? É uma espada. Então as pessoas deviam ter mais consciência, né? Para um povo, não pode fazer assim. Aí você fala assim, como não pode fazer assim? Isso é símbolo antigo. E assim, aí você vai vendo todos os símbolos em algumas culturas, né? Os caras são tão restritos que a mãozinha dos caras é toda assim, atrofiada. E as caras também. Aí merecem mesmo ser malditos, malditos. Tem que saber ler latim. In hinoc rex judeus. Tem que lembrar assim, o idiota do Ieseus não é o rei Deus dos judeus. Só Javé é rei, só Javé é Deus. O lunático psicopata mostrengo charlatão fez desgraça, todo mundo bate o joelho por um cadáver, de um nome de homem, e a pessoa nem sabe aquele texto, quem escreveu, quem não escreveu. Tortura, passando fome, sede e frio. E aí as pessoas seguem uma desgraça, caem em desgraça e não se tocam da desgraça e não sabem ler. Mas também prestar atenção e ter sanidade e juízo, isso é para quem tem o Espírito Santo, Pentecostes, comunhão com o verdadeiro Deus. O Espírito Santo, Pentecostes, é poder, honra, glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, confiar em Roma, que só tinha a religião de prostituição, homossexualismo, ebriedade, toxicomania, tudo que Deus condenar. Roma queria anular a espada de Deus. Então eles juntaram todos os deuses e deusas e queriam fazer uma fábula para abolir, modificar, alterar, para anular, para combater o Deus de Israel. Tomaram na cabeça, se tornaram religiões malditas, gerações malditas. E querem esconder, eles querem falar que faz tanto tempo, usaram até espiritismo nos calendários, nos livros, nas coisas. Espiritismo era feiticismo, né? Então, se você tiver noção do que fizeram, você acha mesmo que Gutenberg, tendo inventado a prensa, isso já faz mais de 500 anos, se parar para prestar atenção, não era nem dele a situação. Você acha que essa quantidade de livro é muito pouca? Que a pessoa parava para pensar, as coisas são recentes, modificaram o calendário para dar um golpe no mundo. As gerações estão quase findando. A Alemanha já está quase. Se parar para prestar atenção, a quantidade de gente que tem na Alemanha, eles falam germânico, estão quedando. A África também está chegando a um ponto que está ficando mínimo. Chegaram a crescer para cima do justo e agora estão tudo doente, capenga, morrendo, destinado à extinção. As gerações, povos, raças, gerações que mentem pé, que descumpriram a lei de Deus Pai e fizeram trapaça. Queriam ensinar as gerações que amam Deus Javé a descumprir, porque aí eles queriam se crescer em cima. Só que quando a pessoa descobrir, está obedecendo, aí querem achar um jeito de fazer a pessoa desobedecer. Se tornaram malditos e malditos. Merecem ser pendurados na cruz, como falam, mas é sinédrio. Espada de Deus Javé. É um bom lugar. É um bom lugar para pendurar quem não cumpre as leis do Pentecostes. Deus Javé crucificou todos os deuses e deuses da antiga Roma, Grécia, o dilúvio. Tudo isso aí é para destruir as gerações que não prestam, os falsos deuses e deusas. Shalom.